Sejam todos bem-vindos ao PB1 de hoje, que irá conversar com as pesquisadoras do Paraíba Produtiva do APL das Flores, Márcia Godinho e Rayana Vanessa. Eu sou Andresa Albuquerque e te convido a acompanhar o podcast PB1. Fica com a gente! Márcia, é válida a colocação de que a floricultura paraibana é fruto do empreendedorismo e da força da mulher paraibana? Sim, é bem válida essa sua afirmação, Andressa, porque nessa nossa pesquisa que iniciamos, 80%, né, das produtoras elas são mulheres e estão inseridas em toda a região do estado da Paraíba, desde o litoral até o sertão. Então essa força ela é feminina, então ela agrega valor e ela também tem a questão social por abrir essa oportunidade para as mulheres, né? Principalmente as mulheres rurais que moram no campo. Certo. Então, com essas viagens, esse diagnóstico que vocês estão fazendo, conta pra gente o que é o APL da floricultura na nossa região. Bem, o APL da floricultura, né, ela já vinha sendo desenvolvido no ano de 2021, iniciou em 2021, sendo que o foco era para as mulheres, para as produtoras da região do Brejo, né? E o APL que o Paraíba Produtiva ele está lidando é um pouco maior, tem uma abrangência bem maior. Então, nós conseguimos já detectar produtores desde Cabedelo, Mari, Sapé, até o sertão. Por exemplo, Maturé mesmo, a gente não tinha conhecimento que tinham produtoras. Então, são produtoras que produzem cactos, produzem rosas do deserto, então elas já produzem algo que são voltadas para a região do semiárido, onde a gente tem a escassez de água, então são plantas adaptadas. Então, é possível, sim, né, produzir plantas do litoral ao sertão, desde que se escolha aquelas espécies que são adaptadas para aquela determinada região. Certo. Com essas visitas que vocês têm feito, né, em várias cidades, têm percorrendo aí várias cidades da Paraíba, conta pra gente como tem sido essa acolhida desses produtores e quais características quais as novidades que vocês estão descobrindo por trás daqueles dados que a gente tem sobre o APL da floricultura. Como foi a escolha dessas localidades, como vocês foram garimpando esse mapeamento desse APL? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Inicialmente, nós enfrentamos algumas dificuldades com relação aos dados e algumas informações sobre a APL estarem mais desatualizadas, também serem poucos, né? ser um pouco escasso. E as atividades da APL da floricultura, quando se fala de floricultura no estado da Paraíba, o que é que aparece? Só a região do Brejo Paraibano. E a gente não tem só a produção no Brejo, nós temos todo o estado da Paraíba, né? Inclusive o projeto Paraíba Produtiva é no estado da Paraíba. Então, diante desses desafios, começamos a fazer um levantamento e também diante das poucas informações, né? Começamos a fazer o levantamento dentro do estado da Paraíba, do estado como um todo, abrangendo outras mesorregiões. Como até o momento só estava abrangendo só a mesorregião do Agreste Paraibano, a partir desse momento começamos a trabalhar, buscar a produtores de flores na mesorregião do Sertão, do litoral paraibano e da Borborema. E estamos ainda nesse processo, né? A partir desse momento, realizamos já algumas entrevistas, englobando justamente do litoral ao sertão. E dentro dessas visitas, realizamos a aplicação de alguns questionários, algumas entrevistas justamente para a realização do diagnóstico, que é o resultado que nós queremos, o primeiro resultado do programa, né, do Paraíba Produtiva. E dentro dessas entrevistas, podemos identificar algumas questões, principalmente com relação a problemáticas, potencialidades, e alguns aspectos que chamaram muito a nossa atenção foram 3 questões muito importantes que ressaltam a relevância da produção de flores no estado da Paraíba. Que primeiro seria a questão da contribuição da produção de flores para o protagonismo feminino, principalmente para a questão das mulheres camponesas, né, que
traz uma fonte de renda a mais, que ela pode produzir em um pequeno espaço, diferente de outras atividades produtivas. Segunda questão é o fortalecimento da renda, fortalecimento e diversificação da renda na agricultura familiar, que é onde nós visitamos também muitas áreas de assentamento, onde era uma das atividades da família. Tem família que chega a ganhar até R$1.000 por mês só com a produção de cactos, suculentas, sendo uma renda mais complementar, né? E a outra questão, que também é muito interessante, é com relação à questão de cactos, suculentas e rosa do deserto. Ser uma excelente estratégia para a agricultura familiar no semiárido paraibano, devido à pouca exigência com relação a recursos hídricos. Certo. Então, pegando um pouco a fala da Rayana, Márcia, como a gente poderia caracterizar esse APL? Vocês já falaram um pouco sobre o sertão, tem algumas características de algumas plantações específicas e adaptadas à região, mas vocês poderiam explicar um pouco melhor como está sendo, se existe mesmo essa divisão, tipo, o litoral brejo produz flores de corte, e como a gente poderia entender melhor essa dinâmica? A floricultura na Paraíba, ela iniciou com a COFEP, que são as produtoras lá de Pilões. Então, elas tinham produção em larga escala, forneciam inclusive para outros estados do Nordeste. E com a pandemia, o fechamento do comércio, dos eventos, das festividades, e inclusive dos velórios, né, que não era mais permitida a utilização de flores, então elas tiveram que realmente perder toda a produção, né, e mudaram de negócio. Então, hoje elas não se encontram mais, né, produzindo flores de corte, que até então eram flores de corte. E aí, com esse levantamento que a gente tem feito, o que caracteriza a produção de flores hoje na Paraíba são flores em vaso. E a gente tem apenas um produtor hoje que produz flores de corte, são flores tropicais. E aí é mais destinada para eventos, ele tem assinatura floral, né, porque elas são plantas que elas têm uma maior durabilidade. Se bem conduzido, pode durar 15 dias no vaso. E aí a gente também tem a seguinte divisão, a gente tem aqueles produtores que já têm 10 anos, 6 anos que estão na atividade, como nós temos também produtores que estão iniciando há 1, 2 anos. E por que tem tantos produtores novos, né? Foi em virtude também dessa demanda de mercado, que aconteceu durante a pandemia, né, com o isolamento social, muitas pessoas ficaram isoladas e sentiram a necessidade de ter algo verde, muitas pessoas com questão de terapia também. E aí tem aquelas pessoas que já cultivavam plantas e aquelas que iniciaram. Então, mesmo pós-pandemia, esse crescimento ele vem sendo ascendente. Então, desde o ano de 2006, que de forma geral, no Brasil, a floricultura ela só cresce. Então, se a gente imaginar que naquele momento de pandemia muitos quebraram, tiveram prejuízo, nas flores de vaso não ocorreu isso, foi o inverso. Teve esse aumento. E aí, novos produtores no mercado. Então, esse pode ser um novo caminho para a floricultura paraibana, investir mais nesse segmento, mas também ainda há espaço para se retomar a floricultura de corte? Com certeza, porque o que é que nós percebemos também, né? Que o mercado paraibano ele é abastecido pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará. Então, se existe esse mercado, e falta o quê? A nossa produção que ela seja mais eficiente, que ela apareça mais no mercado. E voltando para a questão das flores de corte, lá de Pilões, né? Elas estão buscando linhas de financiamento, porque realmente, como elas tiveram esse prejuízo enorme, né? E elas estavam naquele momento com toda a produção para o Dia das Mães, que é uma data de pico dentro da floricultura, então elas estão em busca de crédito novamente para voltar para a atividade de floricultura. E outra característica, né, que você solicitou também aí, é a questão de pequenas áreas. Então, essa é uma das grandes facilidades da produção de flores, porque ela, dentro de uma pequena área, você consegue produzir e, dependendo da cultura, você tem 3, 4, 5 ciclos. Então, por exemplo, nós visitamos lá em Cabedelo uma senhora que produz uma quantidade expressiva, né, no quintal de casa. Então, é possível, sim, ter floricultura, ter uma floricultura que ela se iguale e seja competitiva no mercado aos estados que abastecem aqui a Paraíba. E outra informação importante, que principalmente observamos durante a pesquisa, né, que a floricultura ela já está inserida, só não tem tanta visibilidade com relação principalmente à questão da agricultura familiar.
Geralmente, a floricultura está inserida nos quintais produtivos dos agricultores familiares. Só não tem tanta essa questão, né? Nós produzimos flores. E quando falamos com relação à questão de flores, não entra só a produção de flores em si, entra também as plantas complementares, né? Que são as plantas medicinais, os cactos, as suculentas, as folhagens e as demais. Isso. E a gente tem visto um movimento relacionado às punks, né? A produção de flores comestíveis. Como vocês analisam essa estratégia? Tem espaço para se investir mais? Falta mais informação? Como é que vocês analisam assim, esse mercado das flores comestíveis? Olha, as plantas, elas estão em total ascensão, né? Que são aquelas plantas que não são convencionais alimentícias. E hoje, por exemplo, já tem produtoras na cidade de Areia que elas já comercializam as flores, é um mix de flores, né, numa bandejinha, e elas comercializam para supermercados, para hotéis, para restaurantes, que além dela poder ser alimentícia, ela tem aquela caráter também de embelezar o prato. Então é um atrativo a mais. E aí também tem já cachaças, água aromatizada, todo utilizando essas flores comestíveis, mousse. Então tem instituições também como o IFPD, por exemplo, né, que já fez algumas capacitações com essas produtoras e elaborou alguns pratos utilizando essas plantas. E vem dando super certo. Então, acho que tem mais a que crescer, porque muitas pessoas produzem, no entanto, eles não têm conhecimento que aquelas plantas elas podem ser utilizadas também dessa forma. Entendi. Falta também um pouco de expansão desse conhecimento para os próprios agricultores, né? Então, a gente vê aí, entre as potencialidades da floricultura paraibana, a volta da comercialização das flores de corte, investir mais na questão das punks, né, do conhecimento, explorar isso daí e dar visibilidade àqueles que já vêm produzindo, né? Então, bem interessante essa pesquisa que vocês estão fazendo. Também, Andressa, falta a questão a gente divulgar mais essa produção paraibana, porque se existe mercado, então a gente tem que divulgar. Então, por exemplo, algumas feiras que foi feito em outras datas, né, por exemplo, no espaço cultural, muitas pessoas iam simplesmente porque eles iam lá, flor paraibana, para dar essa valorização ao que é nosso. E tem a questão também que essas plantas que são produzidas no estado, elas são adaptadas. São diferentes, por exemplo, de uma flor que vem da região de São Paulo. Tem clima, temperatura totalmente diferente das nossas condições. E muitas vezes essas plantas não têm a mesma característica de resistência quanto as nossas. Entendi. Então, Rayana, você já falou um pouco que foi identificado alguns desafios, algumas problemáticas que na fala desses agricultores, né, tem sido verbalizado isso. Fala para a gente aqui um pouco mais desses desafios e como se eles falam também as estratégias que eles estão usando para vencê-los. Sim. Com relação aos desafios, o que mais se destacou foi a questão da comercialização. A maioria dos produtores enfrentam essa problemática, que na verdade é no geral, né, para a produção agropecuária. Muitos a questão de não ter um comércio, muitas vezes a questão de uma feira no município e outras atividades, né, por exemplo, um supermercado já pega de produtores de outros estados, né. Aí por isso que essa importância da gente valorizar a produção local, que até para os supermercados e outras lojas trabalharem com a produção de flores do estado, né, mostrar que ali tem. Na Paraíba tem potencialidade, né, para produzir e entregar essa questão da comercialização. Outra questão também foi o escoamento da produção. A maioria dos produtores, quando não tem a maioria não, alguns têm transporte, outros não têm, outros só têm uma moto, porque a questão de plantas, né, demanda um pouquinho mais de espaço para levar, tem que ter uma certa delicadeza, porque qualquer coisa pode machucar as plantas, danificar as plantas e tudo mais. E é outra problemática também com relação, por exemplo, à questão da insolação, né? As plantas são um pouco mais delicadas, para você levar para a cidade, tem que ter um certo cuidado, né, de armazenamento e tudo mais. Outra questão muito importante é a questão do crédito rural, que nós até levamos algumas informações com relação ao acesso, que eles podem ter, tem o direito, né, com relação, por exemplo, ao agricultor familiar, tem direito a acessar o Pronaf, tem valores, tem empréstimo que eles podem acessar até 100 mil, e muitos não tinham nem noção que tinham esse benefício, né? E isso é uma informação muito importante que vai beneficiar, vai potencializar a produção deles, principalmente para a questão de infraestrutura, casa de vegetação e tudo mais.
E as principais problemáticas que nós identificamos foram essas. Tem outras também, que aí também vai depender de região por região. Uhum. Certo. Então, vocês estão visitando, estão finalizando esse diagnóstico. Fala para a gente qual é o próximo passo da pesquisa de vocês. Então, a gente finalizando esse diagnóstico, né, nós vamos ter aí em mãos esses dados, onde a gente vai, né, a gente está vendo que, como a Rayane falou aí, por exemplo, essa questão de escoamento de produção, de comercialização, quase todos eles têm essa demanda. Então, a gente, com a finalização desse diagnóstico, nós vamos poder propor algumas soluções, né, e buscar dentro do programa algumas alternativas que sejam viáveis para esses produtores. Outra coisa que também existe, por exemplo, já identificamos, para esses pequenos produtores que estão iniciando agora, a grande maioria não tiveram nenhuma capacitação. Os mais antigos não, já tiveram capacitação do SEBRAE, da EMATER, em parceria com a universidade, com o IF, mas alguns produtores que estão iniciando, muitas dessas mulheres, elas estão produzindo porque gostam e vão o saber empírico, mas ela não tem aquela formação e realmente precisa para que se tenha uma produção de melhor qualidade, de melhor acabamento, e elas sabem também a parte de comercialização, que também é um gargalo que nós percebemos. A maioria dos produtores, o que é que ocorre? Eles não têm, por exemplo, alguns até anotam quanto entrou e quanto saiu, mas se a gente perguntar o número de vasos que você consegue produzir no mês, eles não têm esse controle, tem valores, mas o número de plantas não tem. E também nós sabemos que, por exemplo, para atender um mercado como o da Paraíba, a gente precisa se preparar para as datas de pico, que seria finados, que seria Dia das Mães, que são aquele período que mais se vende. Então, se você não tem aquela noção do quanto você precisa aumentar a produção para atender aquela demanda, precisa fazer essa tarefa de casa primeiro, inicialmente. Isso aí. Você queria complementar algo? Sim, só com relação a complementar o que a Márcia falou mesmo, a questão do gerenciamento e a orientação técnica. Porque como o Foco já tinha um trabalho com o pessoal na região do Brejo, aí o pessoal já tinha um processo mais adiantado, passa a participar de várias formações, eventos e tudo mais. Já quando você vai para as outras mesorregiões, porque o pessoal está mais espalhado, né? A maioria nem se identificava como produtor de flores. Já tinha, não, só uma atividadezinha extra que está ali, que eu gosto de fazer, mas não tinha essa identidade. Então, para eles, esse processo de formação é muito importante. Então, o agricultor familiar que está nos escutando, que está assistindo esse podcast, caso eles queiram se envolver com a pesquisa, saber um pouco mais sobre a pesquisa, como eles podem localizar vocês? A partir do nosso e-mail, telefone, rede social, tem o nosso Instagram pessoal, tem o Instagram Paraíba Produtiva. Isso. E futuramente, nosso objetivo é também divulgar nas rádios, justamente porque nós estamos com essa dificuldade para localizar os produtores de flores do estado. Então, nosso objetivo é divulgar para quem conhecer um produtor que está no assentamento, que produz flores, uma agricultora, né, que tem aquele gosto, que já tem, geralmente, rosa do deserto, cacto, suculentas, entre outras plantas, que não está ainda com essa identidade, né, de produtora de flores, mas que alguém conheça, já tem Dona Maria, ali está o município que está produzindo, para a gente ir lá localizar ela. E também que já produziu, né, que escutar o podcast, ou então até a divulgação que a gente vai fazer. Certo. Márcia, você queria falar algo mais que você... Eu queria aqui agradecer a todas as pessoas que nos receberam. Foram visitas incríveis. Fomos bem recebidos em cada lugar que a gente chegou, em cada cidade. Vocês passaram quais cidades, Márcia? Nós passamos Mari, Cabedelo, Sapé, Itapororoca, Areia, que mais é? Pombal, Patos e Maturéia. E aí, em cada lugar desse que a gente chegou, foi muito bem aceito, muito bem acolhido. E assim, a gente saiu encantada com cada uma daquelas mulheres que produziam, cada uma do seu jeitinho, mas que estavam fazendo um papel fundamental ali, na vida dela e da família. Muita história bonita, de força, de vitória com relação, principalmente resistência, né, com relação à questão da produção até de flores. Tem histórias que o produtor teve que sair para trabalhar fora, mas voltou
justamente para produzir cactos e suculentas, e é isso que ele está sobrevivendo e a família dele também. E se espalhou para os irmãos. Tem vários núcleos familiares que estão sobrevivendo da produção de flores. E outras histórias, né, de mulheres que estão tendo a sua fonte de renda ali. Ou pelo menos complementando, né? Uhum. Então, eu agradeço a presença das pesquisadoras do Paraíba Produtiva e esse foi o podcast PB1. Então, eu peço que todos que nos escutam compartilhem esse podcast para que mais produtores, mais agricultores tenham conhecimento e entrem em contato com as nossas pesquisadoras e conheçam um pouco mais sobre o nosso Paraíba Produtiva. Vocês nos encontram, né, no Instagram, nas redes sociais, @Paraíba Produtiva. É o nosso site no Instagram, então lá tem os contatos das pesquisadoras do APL das Flores como dos demais APLs. Então, vamos ficando por aqui e obrigada por ter ficado com a gente. Até logo.